A narrativa da serpente no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 3, tem sido objeto de extensas análises acadêmicas, devido às suas semelhanças com outros mitos do Antigo Oriente Próximo e às influências literárias e culturais que parecem estar presentes no relato bíblico. Neste episódio, a serpente, descrita como o animal mais astuto do Jardim do Éden, desempenha um papel crucial na tentação de Eva e, subsequentemente, na queda da humanidade. Para compreender melhor essa figura, é necessário analisar tanto o contexto interno do texto quanto as possíveis influências externas que moldaram essa narrativa. Influências de mitos mesopotâmicos e cananeus. Muitos estudiosos apontam que a serpente de Gênesis tem paralelos significativos com mitos mais antigos da Mesopotâmia e do Levante. Uma das comparações mais comuns é com a Epica de Gilgame, um dos textos mais antigos da humanidade. No episódio em que Gilgame busca a planta da imortalidade, uma serpente aparece e rouba a planta, privando Gilgame da vida eterna. Esse mito, bem anterior ao Gênesis, mostra a serpente como uma figura associada tanto à astúcia quanto à perda de imortalidade, um tema que também é central no relato do Éden. Outro paralelo importante vem da mitologia cananeia, em especial na figura de Baal e sua luta contra o deus Ião e o monstro Leviatã. O Leviatã, uma criatura semelhante a uma serpente marinha, simboliza o caos e a desordem, conceitos que, de certa forma, estão subjacentes ao papel da serpente no Jardim do Éden. Essa figura do caos é recorrente nas mitologias do Oriente Próximo e parece ser adaptada na narrativa hebraica. Além disso, há a associação frequente da serpente com a sabedoria e o conhecimento em diversas culturas antigas. Na antiga religião egípcia, por exemplo, a serpente tinha uma dualidade: era tanto uma protetora, como as serpentes na coroa dos faraós, quanto uma ameaçadora, como a serpente Apófis, inimiga do deus Sol Ra. Em Gênesis, a serpente é descrita como astuta, uma qualidade muitas vezes associada a figuras de sabedoria. No entanto, essa astúcia é usada para enganar, introduzindo uma ambiguidade moral sobre o conhecimento e suas consequências. A serpente como símbolo no Antigo Testamento. Dentro do próprio Antigo Testamento, a serpente assume diferentes significados. Em Números 21, por exemplo, há o episódio da serpente de bronze erguida por Moisés, que cura aqueles que olham para ela, um símbolo paradoxal de cura e perigo. Este relato reforça a ambiguidade da serpente como um símbolo de poder que pode ser tanto benéfico quanto destrutivo. O uso de uma serpente em um contexto positivo em Números contrasta diretamente com sua função maligna em Gênesis, sugerindo que os autores bíblicos tinham uma visão complexa e multifacetada desse símbolo. Análise acadêmica das influências literárias e culturais. Os maiores estudiosos que investigam a origem da serpente em Gênesis reconhecem que o autor ou os autores do livro foram influenciados por mitos e temas literários circundantes. John Day, um proeminente estudioso da Bíblia e da mitologia do Antigo Oriente Próximo, argumenta que o relato da serpente em Gênesis é uma adaptação dos mitos de caos-combate encontrados no mundo mesopotâmico e cananeu, nos quais deuses lutam contra monstros serpenteantes representando o caos primordial. A astúcia da serpente em Gênesis, no entanto, parece ser uma inovação teológica, enfatizando a responsabilidade moral do ser humano ao invés de uma batalha cósmica entre deuses. Outros acadêmicos, como Walter Brueggemann, destacam o papel literário e teológico da serpente como um agente de teste. A serpente questiona as palavras de Deus e sugere que a desobediência traria não a morte, mas uma forma de divindade: serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Brueggemann sugere que esse dilema moral é central para a compreensão do papel da serpente, sendo um reflexo da tensão humana entre a confiança em Deus e o desejo de autonomia. A serpente em Gênesis 3 não é apenas um símbolo isolado, mas um personagem com profundas raízes em mitos e tradições do Antigo Oriente Próximo. Sua figura encapsula temas de sabedoria, tentação, e a perda da imortalidade, todos eles presentes em textos anteriores, como a Epica de Gilgame e as mitologias cananeias. Ao mesmo tempo, a narrativa bíblica reinterpreta esses temas dentro de uma nova moldura teológica, colocando o foco na relação entre Deus e a humanidade, e na responsabilidade moral do ser humano. Assim, o relato da serpente reflete tanto um diálogo com as tradições mitológicas da época quanto uma inovação no pensamento religioso hebraico, com o propósito de destacar questões fundamentais sobre obediência, tentação e o livre-arbítrio. Para aprofundar ainda mais a análise da serpente em Gênesis e suas influências culturais e literárias, é essencial considerar outros contextos mitológicos, teológicos e simbólicos que moldam a compreensão dessa figura. A serpente, como vimos, é uma representação multifacetada e rica,
e sua presença em diversas tradições indica um arquétipo com significados profundos e universais. Exploraremos agora outros aspectos dessa narrativa e suas relações com cosmovisões anteriores e paralelas, abordando as implicações éticas e teológicas que emergem do relato do Éden. O contexto mitológico do Antigo Oriente Próximo, o caos e a ordem. No Antigo Oriente Próximo, o conceito de caos e sua relação com as forças da ordem divina é central para a compreensão cosmológica das civilizações. A serpente, em muitas dessas culturas, é frequentemente associada ao caos primitivo ou à desordem que precede a criação do cosmos ordenado. Esse tema é evidente na mitologia suméria, babilônica e cananeia. Por exemplo, no Enuma Eli, o épico da criação babilônica, o monstro serpente Tiamat simboliza o caos primordial. Marduk, o deus principal do panteão babilônico, derrota Tiamat, estabelecendo a ordem no universo. Esse combate entre a divindade criadora e a serpente caótica reflete a luta entre a ordem e a desordem, uma estrutura mitológica que também pode ser lida de maneira subjacente no relato de Gênesis. Embora Gênesis apresente uma criação tranquila e ordenada por Deus, sem conflito, a presença da serpente no capítulo 3 sugere a introdução da desordem na criação perfeita. No entanto, em vez de uma batalha cósmica entre deuses, como nas mitologias mesopotâmicas, a serpente de Gênesis age como um tentador que conduz o ser humano à desobediência, trazendo caos através da ação moral. Essa mudança de foco do caos cósmico para o caos moral e ético é uma das inovações teológicas mais significativas do relato bíblico. Em vez de deuses lutando entre si, é a humanidade, em sua relação com Deus, que deve enfrentar a escolha entre a ordem, obedecer a Deus, e a desordem, seguir a serpente. O relato bíblico, portanto, faz uma releitura ética das mitologias mais antigas. A serpente e a árvore do conhecimento, simbolismo duplo. Outra dimensão importante a ser explorada é a relação entre a serpente e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O papel da serpente como mediadora de conhecimento é ambíguo. Em muitas culturas, a serpente é associada à sabedoria, à renovação e à vida. Na Índia antiga, por exemplo, as cobras, nagas, são vistas como guardiãs de tesouros espirituais e de conhecimento profundo. Na Grécia antiga, a serpente associada a Asclépio, o deus da medicina, simboliza cura e conhecimento esotérico. No relato de Gênesis, a serpente não só induz Eva a comer do fruto da árvore, mas também promete um tipo de sabedoria. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, Gênesis 3:5. Esse conhecimento, contudo, não é meramente intelectual, mas moral e existencial, a capacidade de discernir o bem e o mal, que era prerrogativa divina. Ao oferecer esse conhecimento, a serpente joga com a tentação de transcender os limites impostos por Deus, promovendo um tipo de autonomia que é tanto desejável quanto destrutiva. Isso cria uma tensão entre o conhecimento que liberta e o conhecimento que corrompe. Acadêmicos como Klaus Westermann sugerem que o mito do Éden reflete um dilema profundamente humano, o desejo de autonomia e a consequência da alienação. A serpente, nesse contexto, não é apenas um tentador, mas uma figura que encarna a possibilidade da liberdade humana, um tema que ressoa em diversas mitologias. Em muitos mitos, os humanos são punidos ou excluídos do estado divino ao adquirir conhecimento, sugerindo uma conexão entre conhecimento e queda. As implicações teológicas, pecado e redenção. O papel da serpente no relato de Gênesis também tem implicações teológicas fundamentais, especialmente no desenvolvimento posterior das doutrinas do pecado e da redenção no pensamento judaico e cristão. Na tradição cristã, a serpente de Gênesis é muitas vezes identificada com Satanás, um ser que representa a oposição a Deus. No Novo Testamento, particularmente em Apocalipse 12:9, a serpente do Éden é descrita como a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Essa identificação não está explicitamente presente no texto hebraico original de Gênesis, mas foi uma evolução interpretativa significativa. Na tradição judaica, a serpente é frequentemente vista como uma personificação da tentação ou do Yetzer Hara, a inclinação para o mal. No entanto, em uma leitura cristológica, a serpente é vista como precursor da obra de Satanás, e o ato de tentação no Éden é visto como a origem do pecado original, que é redimido pela obra de Cristo. Isso cria um contraste teológico entre a serpente como um agente de queda e Cristo como o Redentor. A serpente, ao enganar Adão e Eva, introduz o pecado e a morte no mundo. Cristo, ao contrário, é aquele que derrota a morte e restaura a vida eterna. A simbologia da serpente, portanto, assume uma carga teológica profunda dentro do contexto cristão,
ligando o início e o fim da história soteriológica, da queda no Éden à redenção na cruz. Interpretações gnósticas, a serpente como portadora de sabedoria. Curiosamente, dentro do gnosticismo, um movimento religioso e filosófico que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, a serpente de Gênesis foi reinterpretada de maneira positiva. Os gnósticos viam a serpente como uma figura libertadora, que oferecia à humanidade o verdadeiro conhecimento, gnose, para escapar da ignorância imposta pelo demiurgo, uma divindade inferior que criará o mundo material. Nesta leitura, a serpente representa a busca pelo conhecimento superior que liberta a alma humana dos grilhões da matéria. Essa inversão da narrativa bíblica ortodoxa reflete a complexidade simbólica da serpente como figura cultural. Para os gnósticos, o Deus que proibia o conhecimento era visto como uma figura tirânica, e a serpente, ao contrário, era uma heroína que incentivava a humanidade a buscar a iluminação. Conclusão, um símbolo multifacetado. A serpente em Gênesis 3 é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas e multifacetadas da tradição bíblica. Sua representação se entrelaça com mitologias anteriores, reinterpretando temas de caos, sabedoria e moralidade. Ao mesmo tempo, sua presença no texto bíblico abre espaço para discussões teológicas profundas sobre liberdade, tentação e redenção. Acadêmicos reconhecem que o autor de Gênesis, ao reconfigurar o mito da serpente, conseguiu abordar as ansiedades humanas fundamentais sobre o poder do conhecimento e as consequências da desobediência. Por meio dessa narrativa, a tradição bíblica moldou um dos arquétipos mais duradouros e universais da cultura humana.